Olá, queridíssimos alunos e alunas do 9º ano! Chegou a hora da nossa língua portuguesa nas ondas do rádio. Sou o professor Júnior, professor de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Audioaula de hoje. Audioaula número 14, sobre o gênero textual conto. Mas, antes de iniciarmos esse bate-papo de hoje, gostaria de saber se vocês já concluíram a atividade relacionada ao último tema estudado, no caso, as HQs, né? As histórias em quadrinhos. Relembrando, a atividade passada, eu sugeri que vocês produzissem uma pequena história em quadrinhos. E aí, conseguiram? Que bom! Não esqueçam de guardá-la para, quando voltarmos, apresentá-la aos seus colegas e aos professores. Combinado? Agora, vamos dar início ao tema de hoje, o conto. E o que é o conto? O conto é uma narrativa literária caracterizada pelo tamanho curto, com um foco em um determinado acontecimento. Além disso, são histórias fictícias e com moral no final, como no caso dos contos de fadas, que vocês tanto conhecem. Tenho certeza que quando eu falei que o conto é uma narrativa literária, veio na mente de vocês alguns elementos que compõem essa estrutura narrativa. Por exemplo, lembraram das personagens, do narrador, do espaço, do tempo. Acertei? É isso mesmo, vocês têm razão. Mas vale lembrar também que o conto que se baseia na tipologia narrativa, é necessário que ele tenha uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão, ok? Porém, como eu falei anteriormente, a estrutura do conto conta apenas com um conflito e o clímax. Dessa forma, o conto é caracterizado por possuir poucos personagens, os espaços ou cenários são limitados e o recorte temporal é reduzido. Vamos relembrar um pouco desses elementos da narrativa? Começando pelo narrador. O narrador é definido por aquele ou aquela que descreve os acontecimentos. Dessa forma, é dividido em 3 tipos: o narrador em primeira pessoa, o narrador observador e o narrador onisciente. O narrador em primeira pessoa é definido como aquele ou aquela que, além de narrar a história, também participa do enredo, colocando os verbos em primeira pessoa. Assim, também é chamado de narrador personagem. O segundo tipo de narrador citado, narrador observador, é o tipo de narrador que não participa do que está acontecendo na trama, apenas relata os fatos, desconhecendo o passado e o futuro das personagens. Logo, os verbos utilizados são na terceira pessoa. O terceiro tipo de narrador, o narrador onisciente, ele também não aparece no decorrer da história, porém é de seu conhecimento o passado e o futuro das personagens. O segundo elemento da narrativa é o tempo. Em resumo, o tempo pode ser caracterizado de 2 formas: a época em que a história ocorre, por exemplo, demonstra aí o ano, e o tempo de duração da narrativa, ou seja,
a narrativa de um mês, um dia. O terceiro elemento é o espaço. O espaço se refere ao lugar em que as personagens sofrem e executam as ações dentro do enredo. Ou seja, pode ser uma casa, a rua, o parque. Porém, por ter a característica de uma narrativa curta, o espaço é reduzido. Na próxima aula, nós continuaremos com os elementos da narrativa, mas deixarei uma pequena atividade. Sugiro que vocês pesquisem sobre os tipos de conto e escrevam em seu caderno. Deixe tudo bem organizadinho, combinado? Um forte abraço e até a próxima audioaula. Fiquem com Deus.